Bendito Deus, precioso Pai Celestial, obrigado, Senhor, graças te damos por estarmos na sua casa mais uma vez, cultuando o teu santo e bendito nome, Pai, porque o Senhor abriu um caminho e por esse caminho temos tido graça de passar e chegar com liberdade ao teu trono da graça, da misericórdia. Isso, ó Deus, está além do que alguém possa imaginar, a profundidade desse privilégio. Quando vemos o mundo perdido, como diz aquele velho hino, e encoberto de trevas, mas o mundo pode, pela tua graça, ver Cristo em nós, Pai. E nós te louvamos, Senhor, e rogamos que o Senhor aceite o nosso louvor nesta manhã e possa, ó Deus, trazer o pão, o alimento para a alma de teus filhos, cada um de nós, os aqui presentes, os que estão pela internet acompanhando, participando. Possa o Senhor, ó Deus, alcançá-los todos com a tua grande graça e misericórdia, Pai. No nome de Jesus, inspira-nos, ó Pai, através da tua divina misericórdia lhe pedimos. Amém. Bom dia, irmãos. Que o Senhor Deus continue abençoando a todos, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 1. É tão bom começarmos o dia na casa de Deus, né? Começarmos na presença dEle. E a presença de Deus é como aquele orvalho que rega, que refresca a terra, né? Durante o dia, o sol escaldante, ele vem, tudo está quente, tudo está abafado, mas à noite aquele sereno, aquele orvalho refresca. E assim é também a presença de Deus, né? A gente passa a semana, o dia a dia, sobre a pressão desse mundo, mas você entra na presença de Deus e Ele vem com a sua glória e traz aquele frescor para a alma. É algo que o mundo não compreende, mas quem tem experimentado sabe o quão bom é a presença de Deus, né? Vamos então ler segundo livro de Pedro, capítulo 1, segunda epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 7. Simão Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, todo cuidado, né? Acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a piedade, e
a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade. E a piedade, o amor fraternal. E ao amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houver porque se em vós houver e abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós chegamos diante de Ti e rogamos que o Teu Espírito, o autor da palavra, possa agora vivificar e nos dar um bom momento em Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Que Deus abençoe, a palavra e acrescente aos nossos corações suas bênçãos. Amém? Todos nós viemos dispostos a ouvir a palavra de Deus essa manhã. Amém? E isso é o que faz do culto ser diferente. É quando nós estamos dispostos a ouvir. Agora, quando a pessoa está com a mente em outro lugar, o coração em outro lugar, aí dá sono, aí você se cansa, você tem pressa que termine o culto, mas deixa você entrar na presença de Deus. É como uma conversação com um amigo, quando você está interessado naquilo que está sendo falado, você não vê a hora passar. Quando você olha para o relógio assim, já é essa hora, passou tão rápido. E assim também, quando nós estamos na presença de Deus, no Espírito do Senhor, quando termina o culto, você parece que a recém tinha começado, E eu creio que esta é a forma que nós sempre devemos chegar na presença de Deus, com um coração disposto, um coração preparado, e para isso nós já saímos de casa assim. Como sempre nos ensina o pastor, o culto começa não quando dá abertura aqui, mas quando nós saímos de casa, nós já saímos naquela atmosfera, e então você chega na igreja e já entra no Espírito, e a palavra tem um resultado totalmente diferente em nossas vidas. Eu quero nesta manhã, irmãos, falar sobre um tema que nós conhecemos, mas que é bom a gente dar uma repassada de vez em quando, sobre a estatura do varão perfeito. A estatura do varão perfeito. O profeta, ele nos ensinou, inclusive ele fez aquele gráfico que nós conhecemos, depois nós vamos colocar aqui, ali no telão para os irmãos, para nós poder melhor compreender, E isso é algo, irmãos, que está além de uma compreensão, que às vezes a pessoa acha, se eu compreender isso, se eu entender isso, é muito bom você saber do que se trata, mas é necessário mais do que isso. É necessário isso na prática, no dia a dia. Você realmente não só dizer, eu sei o que é a fé, a virtude, eu sei todas tudo sobre a estatura do varão perfeito, tudo o que significa, onde aplica cada uma dessas coisas. Isso é bom, mas melhor ainda é quando você tem isso em experiência na tua vida. Aí realmente é o que Deus espera de nós. Amém? E nós vemos que Pedro, ele era analfabeto. Pastor Antoninho dizia, não sabia fazer um O com o fundo de uma garrafa,
pisava no seu próprio nome, se tivesse escrito no chão, e não sabia que ali estava escrito o seu nome. E aí ele vem e nos traz coisas profundas como essa. Então aí você vê que não é o homem, é o Espírito Santo. O autor da Bíblia não é o homem. O homem foi somente o vaso que Deus usou para escrever. Mas quem estava por trás, a mente por trás, sempre foi Deus. Então Pedro, ele, pela inspiração de Deus, ele escreveu isso. Ele ditou para alguém, né, e esse alguém transcreveu aquilo que Deus colocou no coração dele, aquela inspiração. E é sobre isso que nós queremos, nesta manhã, meditarmos, porque nós precisamos nos examinar. E a escola dominical, ela é um culto importante para isso, que não é uma pregação rápida, mas se trata da razão da nossa fé. Isso nos faz realmente ter uma fé enraizada e firme. E, infelizmente, nem todos têm a consciência da necessidade de estar nas escolas e aprender sobre o que Deus espera de nós, né? Mas é triste saber que um dia isso vai fazer falta para aqueles que não deram atenção, né? E quando nós chegamos na ceia, nós sempre ouvimos a palavra sendo lida: examine cada um a si mesmo. Mas o examinar a si mesmo não é só no culto de ceia, é diariamente. É você fazer sempre um check-up na tua saúde espiritual para ver se está tudo em ordem. E eu me lembro de um certo velhinho, se não me falha a memória, ele tinha 90 anos, algo assim, e ele chegou para o profeta e disse: irmão Branham, eu quero fazer um check-up na minha vida espiritual, para ver se está tudo bem, porque logo eu terei que encontrar com Deus. E o irmão Branham disse: bem, irmão, se o senhor fosse no médico e pedisse para fazer um check-up na sua saúde física, ele faria uma bateria de exames para ver se estava tudo ok. Então, como o senhor quer um check-up na sua vida espiritual, nós vamos fazer alguns exames também, mas uns exames mediante a palavra de Deus. E aí o profeta começou a citar as Escrituras. Por exemplo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: ok, irmão Branham, fui batizado. E o profeta foi citando e ele dizia: pela graça de Deus estou vivendo. Aí quando terminou, o irmão Branham disse: o seu exame está 100%. Então esse é o check-up que nós fazemos, esse é o exame que nós devemos fazer, é confrontar a nossa vida com o padrão da palavra. O médico tem um padrão, quando ele vai fazer os exames, e ele precisa saber, ele tem um padrão para ele analisar. Aquele exame de sangue, o que for, ele tem um padrão. E nós temos um padrão que é a palavra de Deus. O padrão não é o que eu penso, o que eu acho, não é o estatuto, o padrão não é o meu irmão, o padrão não é a igreja que eu conheço de alguém. Não, o padrão é a palavra de Deus, sempre foi. E é ali onde nós devemos confrontar o que somos com a palavra. E quando você vê que alguma coisa está em falta, você recorre àquele que tem, e ele vai dar. Tiago diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele dará, e não vos lançará em rosto. Isso é profundo. Não vos lançará em rosto, quer dizer, não vai dizer assim: o que tu
está pedindo? Você não merece isso. Não, ele não vai lançar em rosto. Ele vai dizer, tudo bem, meu filho, eu tenho para te dar. Salomão percebeu que ele tinha dificuldade, tinha falta de sabedoria. E ele foi naquele que tinha e pediu. E ele disse, olha, Salomão, você não pediu riqueza, você não pediu a morte dos teus inimigos, você pediu sabedoria. Mas não sabedoria para ser maior do que alguém, você pediu sabedoria para julgar o meu povo. Você pediu sabedoria para beneficiar o meu povo. E eu digo a você, eu vou te dar sabedoria como nenhum homem teve. E mais, vou te dar aquilo que você não pediu também. Vou te dar riqueza, vou te dar paz diante dos teus inimigos. Deus tem prazer em dar. E quando você pede a coisa certa, irmão, Ele te dá o que pediu e dá muito mais que você nem mesmo pediu. Então, nós vamos olhar aqui sobre a estatura do varão perfeito. E se você vê que tem dificuldade em alguma coisa, peça a Deus. Peça, diga, Senhor, está faltando isso na minha construção. Me ajude, me dá, Senhor. E Ele não vai te lançar em rosto, de forma alguma. Amém? Então, em Isaías 66, versículo 1, a Bíblia diz, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o meu descanso? Porque quando se fala, irmãos, em estatura do varão perfeito, se fala de uma casa para Deus. Porque ele disse que ele não escolheu casa feita por mãos de homens para habitar, mas o coração do homem ele escolheu. Então nós somos a casa onde Deus habita. Mas não, nenhum homem vai desejar habitar numa casa incompleta, sem portas, sem janelas, sem telhado. Não, ele tem que construir, ele tem que concluir aquela obra, para que possa então entrar para dentro e dizer, agora me sinto seguro aqui. E assim é Deus, irmãos, Ele não vai morar numa casa, espiritualmente falando, que não foi construída em totalidade, ou que foi construída fora do padrão, fora da planta. Vai embargar aquela construção. E ela vai ser... E tem uma coisa, irmão, quando a fiscalização embarga uma obra, você vê às vezes prédios assim, que muitos e muitos anos estão ali, parado. Foi embargado. Tem que colocar abaixo, começar de novo. Então não adianta pensar que embargou, Deus não aprovou, mas Ele vai agora adaptar em cima daquela estrutura comprometida. Ele não vai fazer isso. Nenhum engenheiro assinaria uma obra assim. Por isso Deus fala para Jeremias, né, vai até a casa do oleiro. E ele chega na casa do oleiro, o oleiro está fazendo um vaso. De repente, algo não lhe agradou no vaso. Estava fora do padrão. Ele amassou o barro. Voltou à estaca zero. E aí recomeçou tudo de novo. E aquilo era Deus falando para Jeremias, que ele iria desfazer tudo que estava errado, começar tudo de novo com a casa de Israel. Então, é isso que nós precisamos, irmãos, é essa sensibilidade de saber que o jeitinho brasileiro, como diz o ditado, não funciona para Deus. Você vê que existe esse ditado e as pessoas vivem adaptando as coisas. Por isso que dá, às vezes, catástrofes terríveis, mortes, porque eles vão adaptando as coisas do seu jeito, dando um jeitinho brasileiro, usurpando a lei.
usurpando as regras, e depois estoura tudo, vidas se perdem. E muito pior é quando vidas espirituais se perdem por construções mal feitas, por um pai, muitas vezes, sem aquele temor de Deus, que começa a construir a sua casa, a sua família, fora do padrão. Se rende à modernidade, e aí a coisa vai saindo fora do padrão de Deus e acaba trazendo uma tragédia espiritual para aquela família. Então há uma responsabilidade, e nós não temos falta, irmão, do conhecimento e nem de material para construir. Deus tem nos dado, né? Então nós somos a casa de Deus. Porque, como lemos aqui, ele disse: o céu é o meu trono, a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis? Davi desejou construir uma casa para Deus. E Deus perguntou para ele: que casa você vai me construir? Qual é o tamanho dela? Se o céu é o meu trono e a terra é a estrada dos meus pés. Qual é a medida da casa que você vai fazer para que eu caiba dentro? Não há casa feita por mão de homem que possa conter a Deus. Mas o nosso coração bem pequenininho, e com um departamento ali mais pequenininho ainda, que a ciência descobriu, um espaçozinho vazio lá dentro, que é o lugar da alma. Ali, esse grande Deus consegue se concentrar ali dentro e morar ali dentro. Mas ele só vai fazer isso quando essa casa estiver pronta. Antes é como alguém construindo a casa. Ele está lá, mas ele está do lado de fora da casa. Ele está colocando o material. Quando a casa está concluída, ele entra para dentro. Você diz: bem, então se eu não tenho o batismo do Espírito Santo, eu não tenho o Espírito Santo ainda? Você tem o Espírito Santo em partes. Porque tudo aquilo que você venceu na vida não foi você. Tudo aquilo que foi construído na tua vida não foi você, foi uma obra do Espírito Santo em você. Mas o que nós precisamos é chegar ao ponto desse Deus que está ali construindo a casa, passe a habitar pelo lado de dentro, selando uma obra concluída. Desde o dia que você levantou a mão, aceitando a Cristo, já era o Espírito Santo em você. A obra da justificação é o Espírito Santo em você. A obra da santificação é o Espírito Santo em você. Mas a conclusão de tudo isso é quando ele vem e sela a obra, ou seja, concluída. E é isso que nós devemos, com muito apreço, buscar, esse selo, porque aí é a garantia do arrebatamento, né? Então, também no livro de Atos, capítulo 7, falando sobre essa casa construída para Deus, no verso 44 a seguir, diz assim: estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó, fazer uma casa para ele, né? E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta: o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Uma casa é para se repousar. Você sai do corre-corre do dia e vem para repousar. E Deus habita na casa
coração do homem para repousar ali. E ele diz: que casa você vai construir para mim? O qual será o lugar do meu repouso? Então aqui nós vemos claramente que ele não habita em casa feita por mão. Ali fora, no mundo, irmãos, há uma interpretação totalmente errônea de que a igreja em si, o templo, é a casa de Deus. Os católicos mais antigos, né, tinham mais respeito pela religião deles. Quando passavam na frente da igreja, eles tiravam o chapéu, em reverência, porque eles achavam que Deus estava ali dentro daquela casa. Mas não, irmãos, a casa de Deus é nós. A igreja é você. Você é o templo de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós, tem ciúme desse templo. Por essa razão que nós não fumamos, não bebemos. Por essa razão que você, irmã, veste decentemente, porque você está vestindo o templo, a casa de Deus. O homem, ele se comporta também limpamente, não como o mundo aí fora. Quando o profeta disse que essas bermudas são roupas de efeminados, e às vezes vai deslizando quando vê pessoas da mensagem estão usando. Mas para quê? Porque o mundo começa a entrar. Agora, você como templo de Deus, com um tipo dessa de roupa, não, nós vestimos, porque nós sabemos aqui é o templo, é a casa de Deus. Ele habita, Ele mora, eu vou cuidar o que eu falo, eu vou cuidar o que eu ouço. Por quê? Vou zelar por esta casa, por esse templo qual Deus habita e tem ciúme. Ele tem ciúme de vós. Amém? Então, na mensagem, a estatura do varão perfeito, parágrafo 34 ao 35, a igreja está acompanhando? Amém? E como eu disse, vamos fazer um exame nesta manhã e ver, que nós vamos citar aqui os materiais dessa construção. Que vai na construção e você vê se tem falta de alguma coisa dessa. Se tiver, peça a Deus. Amém? Então, a estatura do varão perfeito, 34 ao 35. Agora, o Deus Santo não pode tolerar o pecado. Lembra que o profeta diz, Deus, o Espírito Santo, não é uma fossa negra. Como que ele vai habitar numa vida pecaminosa? O Deus Santo não pode tolerar o pecado, assim que nada, nem ninguém podia tocar no monte onde estava Deus. Logo, Deus foi feito carne e habitou entre nós na forma de Jesus Cristo, seu Filho, sua criação. Então, aquele Filho deu sua vida, e a célula de sangue de Deus foi rompida para que a vida saísse do sangue para nós. Por meio deste sangue somos limpos, e agora nosso sangue, nossa vida que veio por meio do desejo humano, o sangue de Jesus Cristo a limpa e muda toda a natureza por meio do envio do Espírito Santo. Então entramos na natureza divina. Então chegamos a ser uma morada para Deus. Veja que o profeta diz, por meio do Espírito Santo ele entra e muda toda a natureza. Então você vê que toda a obra é o Espírito Santo em você. Só que tem que chegar ao tempo desse Espírito Santo que está construindo passar para dentro e dizer agora eu vou selar porque agora está concluído. Amém? Também no parágrafo 48 e 49, nós vamos ler. Porque o natural, irmãos, ele sempre, nós aprendemos, ele é um tipo do espiritual.
Uma construção natural começa por uma base. Não começa pelo telhado. Começa por uma base firme. Depois ela começa a ser construída, cada etapa uma acima da outra. Assim também é essa construção espiritual. E você vai ver que o construtor, ali está o irmão Laudenir, né, que trabalha em construção, ele sabe que esse material aqui, quando ele é colocado, ele já vai depender desse outro. Então, ele já vai pedir para a pessoa que está providenciando o material, olha, vamos usar esse, já pode ir providenciando aquele outro, porque está interligado. Agora, se a pessoa diz, bem, eu vou trazer tal material, ele vai dizer, olha, infelizmente a obra vai ficar parada. Não, mas vai usando esse, não. Primeiro preciso daquele que vai entre esse e esse. Aí sim eu posso usar esse outro. Você vai ver que na construção dessa casa para Deus, cada etapa da estatura do varão perfeito, ela abre espaço para uma próxima etapa. Você não consegue saltar lá na frente e conseguir a última etapa, a antepenúltima, e depois vamos colocando as outras. Passo a passo. E nós vamos ver aqui pela mensagem, pela Bíblia, como que isso funciona. E no parágrafo 48, nós vamos ver então, se o irmão Abimael puder colocar ali na tela, a estatura do varão perfeito, está ali. Inclusive, nós fizemos há pouco essa nova gravura com as cores do arco-íris. E nós vamos ver que isso está baseado na própria palavra de Deus. Cada cor dessa, ela tem um significado, né? E interessante também, abrir um parênteses aqui, como que o profeta diz que o diabo é um personificador. Se vocês não observaram isso, observe. Tudo que Deus tem, ele personifica. Por exemplo, a pirâmide, para nós, é um símbolo sagrado, a estatura do varão perfeito. O diabo personificou e hoje a maçonaria usa também como um símbolo deles, o diabo personificando. As cores do arco-íris, esse é um símbolo sagrado para a noiva, para a igreja, para o povo, desde os dias de Noé, né? Hoje nós vemos esse movimento sodomita, usando como símbolo deles. Mas não há problema, a verdade nunca vai ser deturpada por alguém que está querendo tomar, personificar, né? Veja que quando Deus, através de Moisés joga a sua vara, ela se transforma em cobra. O faraó chama Janes e Jambres e eles jogam as varinhas deles e se transformam em cobra também. Personificar. Moisés não mudou de atitude. Agora eles estão copiando, vou ter que fazer outra coisa. Não, nós não vamos parar de olhar para aquilo que é real, porque o diabo está personificando. Moisés ficou tranquilo, irmãos. Deus mandou fazer isso, ele sabe, ele é responsável. Daqui a pouco a cobra de Moisés vai, engole as cobrinhas de Janes e Jambres e pronto. Então, a verdade nunca vai ser eliminada por qualquer personificação que o mundo tenha, né? Então, vocês veem ali nessa estatura que tem a fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E daí, entre o amor fraternal, tem um espaçozinho ali escrito Espírito Santo e aí uma pedra, a pedra de coroa, né? Pedra de coroa nós sabemos que é Deus, que vem coroar essa obra. Aquela pedra de coroa, ela não encaixa em cima da fé somente. Há um espaço muito grande ali que vai ficar. Ele não vai poder coroar a obra, selar essa obra, com a pessoa somente tendo fé. Por mais que fé faz parte da construção. Não encaixa em cima da virtude, nem em cima da ciência, temperança, mas quando chega um amor fraternal lá em cima,
aí essa pedra de coroa, ela encaixa perfeitamente e ela vem e sela a construção. Amém? Louvado seja Deus. E a base, então, da construção é fé. No parágrafo 48 da mensagem, Estatura do Varão Perfeito, o profeta diz assim: e quando você é um séptico, um incrédulo, né? Um séptico da Bíblia, quando você é um séptico da exatidão da palavra, é melhor que fique quieto, até que o creia, que é pecado. Ou melhor, o que é pecado? Incredulidade. Unicamente há dois elementos que governam os seres humanos. Estes são a dúvida, a fé. Você será governado por um ou por outro. Ou você tem fé ou tem dúvida. Um deles dominará sua vida. A altura a qual você pode voar depende da fé que você tenha. Porém, primeiramente tem que haver fé. Agora, vamos estudar isso por uns momentos. Fé é o que você deve crer. Fé é a substância das coisas que se esperam. Você já as tem quando tem fé, porque são reveladas em fé. Fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência. Que classe de evidência? Uma evidência santa. Por isso, quando você diz, irmão Brana, eu creio que Deus é o curador, se você o crê e o aceita como seu curador, e não mente, mas em verdade crê que pelas suas pisaduras tem sido curado, então não há nada que lhe faça tropeçar. É um assunto concluído. Agora, você pode ter esperança, indo daqui para ali e de cá para lá, mas quando tem fé, então o sabe, porque é a evidência e você já o tem. Então a base da construção não é fé. Se você não tem fé, não tem como acrescentar virtude, porque virtude é poder. E como que eu vou ter poder se eu não tenho fé? Aí que chega o que eu disse, cada material da construção, põe aquele ele dá espaço para o outro. Não tem como jogar a virtude embaixo, porque a virtude é produzida pela fé. A partir do momento que você tem fé, fé na palavra, fé para tomar Deus no que Ele disse, não somente fé para cura, mas fé em tudo que é a palavra de Deus. Aí você então tem a base de uma construção que não vai trincar, que não vai rachar, que não vai cair. Pode vir, irmãos, a tempestade que vier, a luta que vier, a pressão que vier, você permanece. Vai haver pressão, irmãos? Vai. Essa porta da igreja vai estar fechada um dia. E o pastor Febroni sempre alerta, cuidado, não com os de fora, mas com os de dentro. O problema, disse o profeta, não é a bicada da sabiá na fruta. A bicada ela é de fora para dentro. O problema é o bicho que está lá dentro, que vai apodrecer a fruta de dentro para fora. Então, se hoje, irmãos, com toda a liberdade, toda a tranquilidade que temos, não falta mestres aí, entre aspas, para interpretar a Bíblia, a mensagem, dizer que não é bem isso que o profeta quis dizer. Pense quando vir a pressão. Quantos vão se levantar como doutores da mensagem para dizer, não, irmãos, não é isso ainda, não. Isso aí é só uma questão política. E aí aqueles que não têm essa fé na construção, que é fé na palavra, fé para tomar o que Deus disse através do seu profeta e não argumentar, esses que não têm vão se vender para continuar com seus negócios, para poder continuar recebendo sua aposentadoria,
não vão ter fé para viver por fé, como posso dizer, para viver por fé. Ah, mas e aí como é que eu vou comprar alimento para os meus filhos e tal? Irmãos, se você tiver essa fé pura, você vai dizer, não, Deus proverá, não há problema. Isaac disse, pai, a lenha e o fogo está aqui, mas e o cordeiro? Deus proverá, meu filho. Amém? Então, deixa vir o que tem que vir pela frente, só que você esteja ciente de que a tua construção está adequadamente construída para enfrentar a pressão que vem por aí. Amém? Enfrentar a modernidade, irmãos, como vimos na ceia aqui, o pastor está trazendo essas notas. O mundanismo, aquilo que era um absurdo lá fora para o ímpio, hoje em muitas famílias, acaba você vendo as coisas chegando. Esses namoros, né, mundanos, vêm para dentro de casa, aquela coisa toda. Mas um crente, irmãos, dessa mensagem ceder uma situação assim, isso é porque não tem essa base da construção, para confiar e tomar Deus em sua palavra. Então, veja, a base então é o quê? Fé. Fé na palavra. Fé naquilo que se espera, fé, crer na palavra de Deus, né, é a base. Você vai ver que o centurião romano, quando se fala de fé, ele, ontem ainda ali em Xanxerê, do final do culto, eu falei se os irmãos tinham alguma necessidade, levantasse a mão, crendo que lá onde eles estivessem representando, seja um ente querido, doente, o que for, Deus toca lá. Mas hoje, irmãos, as pessoas precisam de algo palpável. Nada errado quanto à oração por imposição de mão é bíblica, Mas o profeta diz que a fé para os gentios, ela vai além disso. Ela é uma fé que não precisa nem impor as mãos. É uma fé que crê enquanto ouve a palavra. É uma fé superior. E o centurião romano, gentil, ele tinha essa fé. Mestre, meu servo está terrivelmente enfermo. Jesus se dispôs, eu vou lá na sua casa orar por ele. Não precisa, mestre. Não sou digno que o senhor entre debaixo do meu telhado. Diga uma palavra só e meu criado sarará. Essa é a fé, irmãos, que Deus espera de mim e de você. Que você toma Deus em sua palavra e pronto. Foi orado sobre o assunto? Foi. Estou descansado. Mas o problema está aumentando? Não há problema. Está nas mãos de Deus. Amém? Depois, então, da fé, nós vemos a virtude. Ali está a cor laranja, né? Que é a segunda cor ali do arco-íris. E, abrindo um parênteses aqui, irmão, por que as cores do arco-íris na estatura do varão perfeito? Você vê que o arco-íris representa esse Deus, esse pacto que ele fez com nós. E o irmão Branham mostra que o diamante, ele é uma pedra muito dura, ou a pedra mais dura, né? Nenhum outro material consegue lapidar ele. Somente o diamante pode lapidar o próprio diamante. E nós somos diamantes. E o grande diamante, o profeta diz, é Deus. E você sabe que um diamante, quando ele está lapidado, ele reflete as cores do arco-íris. E o profeta diz assim que esse grande diamante, ele vem, nos lapida. E ao nos lapidar, reflete as cores em nós. E quais são as cores de Deus, vamos dizer? É essas naturezas, que tem que ser refletida através de nós. Quando, uma vez lapidado, o diamante consegue, então, refletir as 7 cores do arco-íris. Uma vez o crente lapidado pelo grande diamante, ele vai refletir as 7 naturezas de Cristo.
Amém? Vocês estão compreendendo? E aí você vê que ali estão essas 7 cores, né? O vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, daí temos ali, as cores estão um pouco misturadas ali, né? E você vai ver que a pedra de coroa é o âmbar. E isso é algo tão tremendo, porque o profeta diz que quando você une todas as cores do arco-íris, você tem o âmbar, que é a pedra de coroa, aonde nós temos ali todas as naturezas estão em Deus. Amém? Então, isso é maravilhoso, irmãos, você vê a natureza de Cristo refletindo. O vermelho, o laranja, né? O amarelo, o verde, o azul. Aí depois do azul nós temos o anil, né? E a última cor lá é o violeta. Não sei se os irmãos estão conseguindo discernir ali, tá? Eu estou olhando numa pirâmide mais pequena, vocês numa maior, acho que estão conseguindo, né? Então, o azul e depois o violeta. As 7 cores do arco-íris. E quando nós temos essas 7 naturezas, nós temos então tudo que é Deus em nós. E lá em cima, a pedra de coroa, com a cor âmbar, e o profeta diz que essa cor é quando se une todas essas outras do arco-íris, você tem o âmbar. Amém? Mas vamos então ali, a virtude, essa cor laranja. Você vê na mensagem a estatura de um homem perfeito, parágrafo 81. O que é a virtude? Como eu disse antes, é poder. 81. Sim, acrescente a virtude à sua fé. Você viu que Pedro ia dizendo, se você tem isso, acrescente isso, aquilo. E vai acrescentando um sobre o outro. Sim, acrescente virtude à sua fé. Agora, isso não significa somente viver em uma vida virtuosa, como um homem ou uma mulher vivendo bem. Então, virtude não é só viver numa vida virtuosa. Às vezes, pensa que virtude é ter qualidades. Num certo sentido, é. Mas essa virtude da pirâmide se aplica para algo chamado poder. E o poder, ele só pode ser expressado mediante a fé que está ali sendo a base por onde você agora colocou a virtude em cima disso. Viver uma vida virtuosa, não é somente isso. Isso não tem nada a ver com o assunto. A Bíblia diz em Lucas 5,30, conhecendo em si mesmo a virtude que havia saído dele. É certo? Se vamos ser como ele, então temos que ter virtude. Temos que tê-la para ser como ele. Um dos primeiros hinos que amei foi ser como Cristo. Agora, se vou ser como Cristo, então tenho que ter virtude. E uma via pela qual esta virtude possa passar de mim às pessoas. Porque virtude saiu dele para as pessoas. Se não a tem, então não sairá, porque não há de onde sair. Se alguém tratasse de tirar virtude de nós, o cheque voltaria com essa marca: não há suficiente fundo, pois não há de onde pedir. O cheque voltaria. Se alguém vê a você hoje como um cristão e amanhã lhe vê portando-se como um inconverso, pois dali não se obtém muita virtude. Virtude tem que estar em nós, e quando obtemos verdadeira virtude, a podemos acrescentar à nossa fé. Virtude é o passo seguinte nesta construção. Então, virtude é poder. Quando a mulher do fluxo tocou em Jesus, ele disse, eu senti que virtude saiu de mim.
Então o profeta diz, na questão aí da construção, a virtude não está se aplicando a qualidades. Jesus não sentiu que qualidade saiu dele, ele sentiu que poder saiu dele. E é o que a igreja precisa. Nós estamos olhando, você tem fé na palavra? Amém? Você tem virtude, poder para transmitir? Quando teu filho, tua filha vem lá do colégio, da faculdade, debaixo daquela pressão diabólica, e ele chega em casa um tanto sobrecarregado, você tem aquela virtude para transmitir, para fortalecer o seu filho? A esposa tem virtude para transmitir, porque quando às vezes o marido, na batalha ali, acaba aquilo o atingindo, mas tem virtude para ele se sentir recarregado? O marido tem virtude para quando a esposa está um tanto abalada pelas lutas, as pressões, para você encostar ali, transmitir aquela unção, aquele poder e restabelecer sua força? Ou quando chega, enfraquece mais ainda? Então isso nós temos que olhar, e aí é na prática. Isso é na prática, porque, como eu disse, não é uma questão de saber. Eu sei o que é a estatura do varão perfeito. É a certa natureza de Cristo. Fé é crer na palavra, virtude é ter poder. Isso é bom conhecer, mas eu quero saber na existência, na minha vida, se eu tenho. Na hora que alguém vem com ímpeto sobre a gente, eu tenho virtude para transmitir poder de Deus, para mudar o quadro? Uma vez alguém me procurou e disse, olha, tem uma vizinha que visita a nossa casa e quando vem aqui a coisa traz uma atmosfera ruim, minha esposa fica ruim e tal. E eu disse, irmão, nós temos que ter uma atmosfera para contagiar, não nós ser contagiados. Você tem que ter, irmão, porque às vezes a gente está recuando diante da situação. Não, você tem que dominar o ambiente. Ou aquela pessoa se sente impelida a também ser como você, ou a tua atmosfera vai empurrar aquilo ao ponto que ela não vai se sentir bem de estar ali. Porque a treva não fica com a luz. Então, esse poder nós temos que ter. Não é poder somente para dizer, em nome de Jesus, seja curado. Não, é poder para viver. É poder para se posicionar pela palavra. É poder para fortalecer a fé um do outro. Que Deus nos ajude. Eu espero que os irmãos estejam compreendendo e cada um analisando e olhando, espera aí, aquele dia que lá na minha família estava aquela situação, como é que foi quando chegou perante mim? Explodiu a coisa, ficou pior? Ou Deus me deu graça e o ambiente foi mudado? Porque pela graça de Deus eu tinha virtude. Quando a irmã Meda estava transtornada, vocês lembram? Por causa daquelas visitas que vinham ali, falavam coisas e traziam uma atmosfera ruim, e quando elas foram embora, irmã Meda estava chorando, José e a Rebeca brigando, aquela atmosfera ruim. O profeta, se ele não tivesse virtude, irmão, a coisa tinha piorado. Teria criado mais confusão, mas ele simplesmente foi, pegou o avental, ajudou a irmã a lavar a louça, e de repente a irmã estava sorrindo, o José e a Rebeca estavam brincando e sorrindo, e aquela atmosfera ruim foi embora. Porque havia virtude no profeta. Na construção, a base da fé, e sobre a base da fé, poder para transmitir. Quantas pessoas que são convertidas, irmãos, sem palavra sua, mas elas sentem que quando chega perto de você, há uma unção, elas se sentem bem, há um poder que muda aquela atmosfera,
Que Deus nos ajude. Isso aqui, irmãos, nós podíamos parar aqui e falar só sobre isso, porque muitos problemas na casa, na família, muitas brigas, muitas dissensões, é por falta dessa virtude. Você tem que ter para dar. Amém? Mas nós temos que prosseguir para poder alcançar todas essas qualidades ainda hoje. Amém? Então, aqui no 81, nós vemos o que é essa virtude. É poder, não é só qualidades, é poder. Amém? E só é possível se houver embaixo a fé que vai poder produzir poder em você. Depois, então, você tendo a fé na construção, a virtude, você vai acrescentar a ciência, que é a terceira qualidade dessa natureza, a terceira natureza do cordeiro na construção dessas 7 cores do arco-íris. Em você, você vai ter então ali a cor amarela, né? Que é a terceira cor ali do arco-íris. Parágrafo 91. Agora, primeiramente temos fé, depois virtude, e em terceiro lugar acrescentemos ciência. Agora, isso não quer dizer ciência do mundo, porque isso é loucura para Deus, mas esta é a ciência para julgar. Você vê como as coisas estão interligadas? Aí você tem virtude, você tem ciência para julgar diante da situação, como é que eu vou agir. E aí você tem, essa é a maneira. Aí você consegue encaixar um conselho, e dentro daquele conselho, aí você consegue poder aplicar o poder que está em você, e o quadro é mudado. Amém? Mas esta é a ciência para julgar. Para julgar o quê? O bem e o mal. E como se julga? Se temos ciência cristã juntamente com a fé e virtude, julgamos se a palavra é correta ou não. Se você pode pôr a um lado todos os seus credos e toda a sua incredulidade e tudo o que diz que tem feito, então terá ciência para crer que Deus não pode mentir. Amém? Então, essa é a ciência para julgar, para ter o discernimento. Você tem essa ciência na tua vida? Pessoa, eu não tenho, eu sou uma pessoa sem estudo. Não, isso na questão, profeta, não é a ciência do mundo. Mombrano era um homem semi-analfabeto, mas eu admiro quando eu vejo aqueles teólogos, aqueles grandes tentando fechar ele. Ele nunca ficou encurralado, porque ele tinha ciência para discernir os espíritos. Mas ele era o profeta. Irmãos, tirando a um lado o ministério profético dele, estamos olhando ele como cristão, porque nós temos que olhar, irmão, o profeta como profeta, e tem o profeta como homem crente como nós. Ele tinha que ter as mesmas qualidades que nós precisamos ter. E quantas vezes você vê aquela ciência, a Rebeca, brava, um espírito da era ali do rock and roll sobre ela, que o profeta tanto combatia, mostrando que aquilo veio do fundo do inferno. E agora dentro da sua própria casa, sua filha tocando isso. Mas ele já tinha aconselhado, o tempo de bater nela já tinha passado, já era uma moça. E a irmã Meda estava brava, vocês lembram? Brava. E ela, Billy, você tem que bater nessa menina. E a irmã Brana tentava falar e ela não tinha jeito de aceitar. Aí o profeta chegou a um ponto e disse, Meda, as pessoas vêm do outro lado do mar para falar comigo 5 minutos, para vir um conselho de mim. Eu já estou há meia hora falando contigo, você não compreende? E ele havia dito assim,
Meda, se ela estivesse morrendo, nós não entregaria a Deus? Nós temos que entregar a Deus. Mas ela é minha filha. O profeta, é minha também. Ela queria tirar aquele espírito do rock da menina na violência. E tem uma coisa, irmãos, força espiritual se vence com outra força espiritual. Não se vence com força natural. Aí a irmã Meda então parou e ouviu, daí o profeta disse, ela está morrendo espiritualmente. Vamos entregar a Deus. Quer dizer, o que nós tínhamos que fazer já fizemos. Aí, quando de repente sai a menina do quarto, brava, e olhou para os dois assim e disse, o que vocês estão falando aí? Estão achando que eu não vou aí tocar? Aí a irmã Meda olhou e disse, não, filha, não é isso que nós estávamos falando. A hora que você voltar, o jantar vai estar pronto. Só lembra que você feriu o coração do seu pai. Ela nunca foi tocar. Ela foi até a porta, botou a mão na maçaneta, mas não teve coragem. Ali havia o quê? Ciência, sabedoria. Agora não é o momento de nós agir. Agora é o momento de Deus agir. Isso não quer dizer que você vai ceder a coisa errada. Não é isso. O Mombrano não estava cedendo. Ele estava só sabendo que agora não tinha o que fazer. Não era bater, gritar. Aquilo ia só revoltar aquele espírito. E junto, irmão, você está vendo como eu disse que as qualidades elas estão uma ligada à outra? Tendo fé, ele tinha poder. Tendo poder, ele tinha ciência. E agora, tendo a ciência, ele discerniu como fazer e pôde aplicar o quê? Poder. Transmitiu poder para ela e ela pôde, então, ser resgatada daquele espírito errado. Irmãos, que Deus nos ajude. Eu falei, vamos olhando. Tem você falta disso? Não vai se desesperar. O material está à disposição. Peça a Deus, Senhor, reconheço, falta em mim essa ciência. Quando a coisa esquenta, eu perco o controle, eu ajo pela minha razão e a coisa só fica pior. Então, a terceira qualidade, a terceira natureza do Cordeiro, do Espírito Santo é ciência, que está representada ali na cor amarela do arco-íris. Vocês entenderam por que essas cores, né? Porque ele é a grande pedra de diamante. E o diamante vem para lapidar o outro. E quando ele nos lapida, aí você consegue refletir as 7 cores do Espírito, as 7 naturezas do Cordeiro. Amém? Então, depois da ciência, nós vamos... Aí nós podíamos falar sobre o Abraão, né? Que creu contra a esperança. Ele teve a ciência para poder saber que deixar a esperança natural para um lado e assim por diante. Ciência para julgar o correto, o que é errado, né? Ciência do Espírito Santo sempre afirmará, disse o profeta, a palavra com amém. E depois da ciência vem então temperança. Está ligado uma a outra, porque só vai ter temperança, controle, se você tem ciência. O profeta pôde ter temperança diante da situação da Rebeca, porque ele tinha ciência para discernir que aquilo é uma questão de espírito. Não adianta, irmão, se não está ali, você não tem a ciência, você não vai ter temperança. Vai explodir, vai perder o controle, e a coisa não vai funcionar. Então, ali está a temperança representada na cor verde, a quarta cor, né, do arco-íris. Parágrafo 135 da mensagem A Estatura do Varão Perfeito. A igreja está acompanhando? Amém? 135. Agora, em quarto lugar,
Mas em quarto lugar é a ciência. Mas em quarto lugar, e a ciência vem a temperança. Então, em quarto lugar, a temperança, sob ciência. Temos chegado à temperança. Primeiro, se necessita fé, e logo a fé acrescenta virtude. E se a virtude é correta, logo se acrescentará a ciência. E se a ciência é correta, agora queremos acrescentar-lhe temperança. Aí está, irmãos, um ponto que muitos de nós falhamos. Falta de temperança. Temperança é aquele domínio próprio. Diz, a pessoa fala assim, diz o que vem à cabeça. Às vezes a pessoa nem chega a pensar, fala até antes de pensar. Falta de temperança, porque não tem poder. Porque a temperança é um autocontrole. Como é que você vai controlar alguma coisa se você não tem poder, força para controlar? Esta temperança aqui não quer dizer cessar de tomar álcool. Temperança não significa o remédio para o que toma álcool, ao menos nesse caso. Esta é a temperança bíblica, temperança do espírito. O álcool simplesmente é um vício da carne, mas nós não estamos falando de temperança, mas nós estamos falando da temperança do Espírito Santo. E isso significa como controlar a língua e não ser um charlatão. Também nos ensina como controlar e não perder a paciência com todo mundo. Muitos vamos cair da carreira mesmo antes de começar. E logo nós perguntamos, por que Deus não está em sua igreja operando maravilhas e demais coisas como antes? Acrescente temperança às outras coisas. Temperança é como responder carinhosamente quando nos falam intrigadamente. Você consegue? Falou, foi bruto contigo você falar carinhosamente? E constranger aquela pessoa, fazer ela se sentir envergonhada. Quantas vezes nós vemos o profeta dominando a situação? Quando ele foi caçar, pediu para o dono da terra para passar pela terra dele, deixar o carro ali na terra. E quando ele está voltando, a mulher do homem ali sai, grita com o profeta, diz um monte de coisa. E ele tentava calmamente falar com ela, e ela praguejando, e vocês pensam que não sei o... E foi. E ele foi com calma, foi indo. De repente, ela percebeu quem é que estava falando com ela. E aí ela se sentiu tão envergonhada. Irmão Branham, me perdoe. Que tal se ele não tivesse temperança? E gritava com ela, eu já falei que teu marido pedi permissão, você, sua sem respeito, isso. Amanhã ou depois ela ia saber que era o irmão Branham, e ela ia perder a fé no ministério dele. Então, tenhamos, e lembra que o mundo não é grande, irmão, às vezes você se encontra com pessoas que você pensa que nunca iria encontrar com ela. Às vezes você vai estar aí negociando, aí a pessoa sai mal com você, trata ela bem. Quem sabe amanhã ou depois você vai, com menos espera, vai ver essa pessoa vindo aqui na igreja. E aí ela vai lembrar, aqui tem um povo diferente. Eu saí mal com aquela pessoa ali e ele foi tão humilde comigo. Lembra o caso do testemunho do irmão que se converteu, e o pastor disse, que prazer, irmão fulano, o senhor tem aceitado a Cristo, e todos nós aqui sabemos como o senhor judiava a irmã, porque a irmã é... E agora se converteu, dá um testemunho para nós aí. Aí o pastor disse, mas o que é? Qual das minhas pregações que te convenceu? Daí ele disse, pastor, por mais boas que foram tuas pregações, não foi nenhuma delas. Por melhores que foram os hinos cantados nessa igreja, não foi nenhum deles também que me converteu.
Mas então, irmão, o que é que te convenceu a ser um cristão? Ele disse: um jovem dessa igreja que trabalha comigo. E eu tratava ele mal, eu humilhava ele, eu procurava prejudicá-lo, e ele sempre se manteve humilde, sereno, ao ponto que eu desejei ter o que ele tem. Esse moço tinha temperança, irmãos. Esse moço tinha poder para transmitir, ganhou uma alma com as virtudes do Cordeiro sendo expressada. Meu Deus. Acrescente temperança a outras coisas. Temperança é como responder carinhosamente quando nos falam intrigadamente. Ah, mas eu sou assim. Mas o novo nascimento muda. Quando dizem, vocês fanáticos, não vá você tombá-lo na rua, mas fale-lhe com amor piedoso, amenizando carinhoso, assim quer ser você? Quando a você lhe fizerem mal, não vá devolver-lhes o mal, deixe que ele seja seu exemplo. Quando o diabo lhe disse, se és filho de Deus, diga a essas pedras que se tornem um pão, ele o podia ter feito, pois ele era Deus, porém teve temperança. Quando lhe chamaram Belzebu, ele disse, eu lhes perdoo. É certo? Lhe arrancaram a barba, a mãos cheias, lhe cuspiram no rosto e disseram-lhe, desça da cruz. Ele disse, Pai, perdoa, nem sequer sabem o que estão fazendo. E aí o profeta segue, né? Isso, irmãos, é algo que falta em muitas vidas. Mas, volto a dizer, está disponível. Ele não vai lançar em rosto. Ele vai te dar. E você vai se tornar a pessoa mais dócil. A Bíblia diz, a mulher ganha seu marido sem palavras. Aí podemos entrar na história da mulher do presunto com ovos, né? O marido joga aquilo no chão, na frente dos amigos. Você sabe que eu não gosto de presunto com ovos assim. Mas ela tinha temperança, irmãos. Ela tinha as 7 cores do Espírito, do arco-íris, as 7 naturezas do Espírito. E ela pôde varrer, limpar, pedir desculpa e sair cantando. Não para provocar, porque às vezes canta para provocar. Mas cantando de alma, carregou Jesus sua cruz sozinho. Porventura não é eu de carregar a minha também? E de repente aquela virtude, aquele poder que estava nela, atingiu aqueles homens. E eles caíram de joelho e aceitaram a Cristo. Às vezes o casal, aquilo está pegando fogo. Um jogando culpa no outro, vai. Pare, pense. Aonde está a minha temperança? Aonde está a minha virtude para mudar o quadro? Ah, mas esse homem não presta, essa mulher não presta, não sei. Mas você já demonstrou as naturezas de Cristo para mudar aquela vida? Lembra que é um diamante que lapida outro diamante. O profeta diz assim, irmãos, que Deus permite problemas muitas vezes entre irmãos, com o objetivo de um lapidar o outro. Porque não há outra pedra que possa lapidar o diamante. Então, às vezes, aquele problema, ah, mas eu casei com essa pessoa, casei errado, por causa que ele tem essa qualidade ruim que eu não gosto. Não, Deus te fez casar com ele, porque precisava disso para te lapidar, para te fazer mais humilde. E precisava da tua qualidade para lapidar ele e também fazer aquela excesso, aquela coisa ser aplanado. Mas tudo depende do ângulo que você está olhando. Se você olhar pelo ângulo de Deus, você vai ver que Deus está permitindo essas coisas para vos lapidar. Amém? Vamos seguir aqui rapidamente. Agora vamos então para a quinta natureza, né? A paciência.
Não tem como, irmãos, ter paciência sem temperança. Está tudo interligado. Parágrafo 142. 142, né? É. Então nós temos a paciência. Ali nós temos na azul, cor azul, a quinta cor do arco-íris, né? O azul. E no 142 diz o profeta: depois destas coisas, em quinto lugar, queremos acrescentar paciência à nossa fé. Se temos fé, a mesma fé obra paciência. Santiago 1, 3. Agora, a paciência é o passo seguinte na construção dessa estatura. Você sabe que Deus tem o material mais fino em seu edifício. Vê você? Quão pequenos somos? Pode ver onde estamos? Temos glórias, gritos e demais coisas por causa de nossa fé. Mas quando chegamos a estas coisas, Deus não pode edificar-nos na forma da estatura. Nós não podemos formar porque faltamos tanto nessas outras coisas. Ele não pode formar sua igreja assim. Paciência com quem? Que classe de paciência? Em primeiro lugar, devemos ter paciência com Deus. Parece que é o oposto, parece que Deus teria que ter paciência comigo. Não, eu tenho que ter paciência com Deus para esperar o tempo de Deus. Abraão teve paciência com Deus e continuou esperando. Noé teve paciência com Deus. Entrou na arca, a porta se fechou e ele ficou ali. Passou o tempo e ele ficou até que a chuva veio. Se ele não tivesse paciência com Deus, Deus não cumpre sua palavra. Com que cara eu vou sair agora da arca? Não, mas ele teve paciência, ele esperou. Tenha paciência, a promessa vai se cumprir. Às vezes já era para ter se cumprido há muito tempo, mas por falta de paciência você acaba descrendo. Quando Deus, em Tiago 1,3, sabendo que a prova de vossa fé obra paciência. Quando Deus diz algo, você o crê. E ali termina o assunto. Tem que ter paciência. Ontem à noite pedi a Ele que me curasse e hoje estou enfermo do mesmo modo. Onde está a sua paciência? Deus disse algo a Abraão e mesmo 25 anos depois não havia nada. Mas ele ainda cria. Ele foi paciente para com Deus, sempre ponho ao Senhor diante, sempre coloque o Senhor diante e deixe que ele seja nosso passo seguinte. Você não pode cruzar, assim sendo, ponha-o sempre por diante. Ele disse que sucederia e sucederá. Isso é correto. Amém? Vamos ter paciência. Paciência para esperar o poder da palavra falada se cumprir, não querer adiantar o passo e achar que isso vai ser mediante a minha interpretação. Aí depois de paciência, então, nós vamos para a sexta qualidade, sexto material na construção, que é piedade. Piedade, está ali na cor anil, né? Na cor anil, é a sexta cor do arco-íris. Parágrafo 224, vamos ver o que é essa qualidade, essa sexta qualidade, 224. Agora, em sexto lugar, você vai acrescentar sobre a ciência piedade. Agora, sim, temos que acrescentar piedade. Quer dizer, o que quer dizer piedade? Busquei em vários dicionários e não encontrei o significado, mas um dia estava em casa do irmão Jéfias e o encontramos num dicionário. Piedade quer dizer temor de Deus.
Ou seja, ser como Deus. Quando você tem todas essas qualidades, você passa a ser como Deus. Tem temor. Ser como Deus. Depois de ter fé, virtude, ciência, temperança e paciência, então seja você como Deus. Você diz, irmão Brana, eu não posso fazer isso. Não se desanime. Sim, o pode fazer. Deixe-me ler das Escrituras para ver se você deve ser como Deus. Você sabe, a Bíblia diz, deuses sois. Jesus o disse em João 10:34. E por quê? Porque todas as coisas que estão em Deus estão em você. Agora, Jesus falando nas bem-aventuranças disse, sede vós perfeitos, perfeitos como vosso Pai que está nos céus é perfeito. E a única maneira de ser como Deus é pelo Espírito de Deus em nós. E a única maneira de ter todas essas qualidades é uma obra do Espírito Santo. Se você, irmão, tentar olhar para essas qualidades como uma obra tua, que muitas pessoas pensam que eu tenho que fazer isso para depois ter Deus, você nunca vai alcançar. Mas se você olhar e dizer, não, isso aqui é uma obra do Espírito Santo na minha vida, eu vou me render a Ele, eu vou buscar Ele, isso, Deus o dará isso. Falando com um certo amigo outro dia, e apresentando Cristo para ele, e ele disse, sim, eu quero. Ele disse, eu já até parei de fumar. E eu estou fazendo o seguinte, estou colocando tudo em ordem, minha vida, e aí quando tiver tudo ok, aí eu vou aceitar Jesus. Eu falei, aí você engana. Você nunca vai conseguir colocar as coisas em ordem para depois aceitar a Cristo. Você precisa vir a Ele como você está. E aí então, aceita Ele em teu coração, se rende a Ele, e Ele passa a mudar a tua vida, colocar as coisas em ordem. Ele disse, puxa vida, ele falou, eu estava pensando, eu não imaginava isso. Ele disse, fazendo a coisa errada. Então, irmãos, é Cristo. É Cristo em você. Não se apavore. Como é que eu vou alcançar essas qualidades? Somente creia que é uma obra do Espírito Santo na tua vida. Amém? Então, piedade, a sexta qualidade, é ser como Deus, é ter temor de Deus. Sede vós perfeito, como vosso Pai que está no céu é perfeito. Está ali então na cor anil, né? A sexta cor do arco-íris. Agora vamos para a sétima virtude, sétima qualidade, amor fraternal. Quando você tem fé, você tem virtude, você tem a ciência para discernir entre o correto e o errado. Parágrafo 229. E o amor fraternal, essa sétima qualidade, está representado na cor violeta, né? A sétima cor do arco-íris. Amor fraternal, 229. Agora, bem, chegamos à perfeição. E em sétimo lugar a Bíblia diz, a piedade, amor fraternal. Acrescenta a piedade e o amor fraternal. Quando chegamos ao amor fraternal, em qualquer assunto que se esteja discutindo, ponha-se você no lugar do outro irmão. Isso é amor fraternal. Às vezes pensar, amor fraternal é amar o irmão. Sim, também. Mas o profeta, ele resume o amor fraternal em qualquer situação. Ponha-se no lugar do teu irmão. Ontem nós conversando com o Reinaldo, né? Ele citando, a Bíblia diz, faça com os outros o que você espera que seja feito contigo. Trata seu irmão como você gostaria que tratasse contigo. Trate o filho do seu irmão que está em problema como você gostaria que tratasse o seu, se ele tivesse em problema. Isso é amor fraternal. Ponha ele em primeiro lugar. Tenha ele em estimada honra.
Meu Deus, muito se falha nisso. Fala mal do irmão, porque veja, olha o que ele fez, olha o que ela fez, olha. Depois vai orar, a tua oração não vai ter efeito. Então, amor fraternal em qualquer assunto que esteja discutindo, ponha-se no lugar do outro. O problema, irmãos, que as dificuldades entre irmãos não se solucionam, sabe por quê? Porque nenhum deles quer ter a atitude de Abraão. Quando Abraão e Ló estavam em problema, Abraão fez o quê? Tendo ele razão, porque ele era mais velho, ele era o que Deus tinha chamado para a promessa, Ló estava como um intruso ali, ele poderia ter chamado, olha, saia de perto de mim. Mas não, ele se colocou, ele disse, olha, Ló, escolha para que lado você vai querer ir. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Ele deu oportunidade, ele deu preferência para o irmão. Mas será que nós damos preferência? Não, eu vou escolher primeiro, senão vai ficar o pior para mim. Não, escolhe, deixa ele escolher primeiro. Se ele escolher o melhor, se ficar com a parte mais inferior, Deus vai abençoar aquilo. E se você escolhe o melhor, com esse espírito egoísta, Deus não vai abençoar, aquilo é pior do que se tu tivesse com a parte mais inferior. Isso falta em nosso meio, irmãos. Vamos admitir, vamos ser sinceros. Pode que você tenha em partes, mas precisamos ter na totalidade isso em nossas vidas. Nós precisamos, todos nós, nos colocar e dizer, meu Deus, me ajude. Amém? Aí depois que você chegou então a essa sétima natureza, sétima qualidade, né? Representado nas 7 cores do arco-íris, a última ali, a cor violeta, você vai ter aquele espaço. Vocês estão olhando ali para aquele espaço entre a estatura e aquela pedra de cima, que é a pedra que daria completaria a pirâmide. E lá entre a pedra de coroa e a pirâmide está escrito Espírito Santo. Quer dizer, quando você atingiu essas naturezas, aí o Espírito Santo vem e sela, batiza com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é a mesma pedra de coroa? Não é o mesmo Deus? É. Só que é o seguinte, irmão, nós não podemos ainda e não temos Deus na totalidade. Porque quando nós tivermos, nós seremos arrebatados. Nós temos em partes o penhor do Espírito Santo. Hoje o batismo do Espírito Santo, irmão, é penhor, quer dizer, é o Espírito Santo, mas não na totalidade. É o selo, é ele morando já em você. Mas quando você tem as 7 naturezas e o Espírito Santo vem e sela essas naturezas, aí você está apto para receber a pedra de coroa, que é a plena adoção. Aquele tremendo batismo do Espírito Santo que o profeta diz que virá de uma maneira conjunta, ao mesmo tempo, sobre toda a igreja, toda a noiva, e o profeta será tão forte isso, a tal ponto que nos arrebatará da terra. Ali aonde então você terá o poder da palavra falada, a ele ouvir. Agora muitos verem isso de uma maneira errada. Inclusive eu já ouvi isso. Quando aquele poder vier, dizem, colocará as coisas em ordem. Irmãos, a pedra de coroa não vai vir para pôr vida de ninguém em ordem. Vai vir sobre vidas que atingiram a estatura do varão perfeito. Ela vem somente para coroar e arrebatar a igreja. Então precisamos nos submeter a Deus, nos render ao Espírito Santo, para que o que estiver faltando nesta casa, nessa construção, nós tenhamos. Eu espero, irmãos, que isso não tenha vindo
trazer nenhuma desânimo em você. Meu Deus, eu estou tão longe. Não, isso venha simplesmente te conscientizar o que falta em você e que você precisa de: Senhor, me dá. E demonstrar que você quer. E você vai demonstrar como? Com a tua oração, o teu jejum, com o teu sentimento e a tua persistência em olhar e dizer: Senhor, eu preciso. E lembre que eu citei no início: tem falta de sabedoria, peça a Deus, Ele não vos lançará em rosto. Tem falta de virtude, peça a Deus. Tem falta de ciência, peça a Deus. Tem falta de temperança, peça a Deus. E Ele vai te dar. Amém? Ele vai te dar. Então, concluindo, irmãos, isso é o que nós cremos. E não devemos ter isso no conhecimento. E aí poderíamos nós, o profeta mostra também que essas 7 cores, que representa também as 7 naturezas da grande pedra de diamante, ela também reflete as 7 eras da igreja. A primeira era, Éfeso ali representado ela é na fé, que foi a base, e na cor vermelha, a primeira cor do arco-íris, e vem Esmirna, representado ali a virtude. Na cor laranja, a segunda cor do arco-íris, e vai até a 7ª cor, que é agora a 7ª era da igreja, a conclusão de tudo. E o que eu achei tão lindo, maravilhoso, o profeta falando, que quando a pedra de coroa lá em cima, ela é a cor âmbar, porque quando você tira ou mistura todo, você tem todas essas cores, você tem o âmbar. Quer dizer, todas essas cores estão na pedra de coroa, estão em Deus. Amém? Então que Deus nos ajude, irmãos. Vamos ainda ler aqui para concluir o 240 da mensagem, estatura do varão perfeito. 240. Agora, na construção desse edifício está estatura. Começamos com o fundamento da fé. Logo, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E agora, o que fazer? Estamos esperando a coroa, a qual é o amor, porque Deus é amor. E Ele é quem controla tudo, é a potência de cada uma dessas coisas. Sim, Senhor. Agora, aqui no desenho, entre cada degrau, há umas ondas, e que são o Espírito Santo descendo através de Cristo. O Espírito Santo está sobre tudo isto para soldar, para assim construir o quê? Uma igreja perfeita para receber a pedra de coroa. Os tijolos da construção têm entre eles a argamassa. O profeta diz: há ondas entre cada uma dessas qualidades, que é o Espírito Santo soldando, vulcanizando todas essas qualidades em um bloco só. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus nos ajude. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Eu espero que tenha sido claro. Amém? Os irmãos compreenderam? E vamos buscar isso, irmãos. Sem essas natureza, eu gostaria que alguém cantasse agora aqui para nós as 7 naturezas. Você sabe o número do hino, irmão? Nós vamos fazer um Pai Celestial. Isso, como ouvimos, não é algo somente no intelecto, Pai, porque de nenhum proveito teríamos, mas isso é na prática, é o que nós queremos, Pai. E como eu disse, o Senhor tem, e o Senhor rosto. E eu espero que isso possa ajudar, Pai, a meus irmãos. Todos nós precisamos, Pai. E isso vai solucionar os problemas, as dissensões na família. Isso vai, ó Deus, levar as pessoas a refletir, Pai. Ó Deus, que isso traga ânimo
para a igreja saber que essas qualidades estão disponíveis e que isso é um trabalho do Espírito Santo na vida delas, que elas tão somente têm que se render, como o Senhor disse: eis que estou à porta e bato, se abrir eu entro, cearei com eles e eles comigo. Pai, que meus irmãos possam abrir a porta e dizer: Senhor, traga virtude para dentro de mim, traga temperança, traga essas qualidades. Ó Pai, conceda isso, Pai, para que isso possa ter proveito, união desta manhã, pois nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu oro pela igreja agora, aqueles que enquanto ouviam a palavra, detectaram faltas na construção, Pai, que o Senhor conceda a eles graça para alcançarem isso, Pai, que eles possam olhar e crer que o Senhor está ali, ó Deus, desejoso em colocar esse tijolo a mais, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amplia isso nos corações dos meus irmãos e faça com que esta palavra tenha continuidade na vida deles. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós lhe pedimos, sela isso em nossos corações, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar então, com o irmão, ainda esse hino. Louvado seja Deus. Número 118. Para ser um cristão fiel e verdadeiro, é preciso ter a natureza do Cordeiro, ser manso e humilde de coração, dentro de si a pirâmide, que essas coisas são. É virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade, amor fraternal. Sétimo mensageiro que veio para nos revelar os mistérios de Deus, o anjo mandou lá. O irmão Branel Elias, iguais a Cristo, tem essas coisas em
piedade e amor fraternal, fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade e amor fraternal. Graças a Deus, né?